Capítulo 1753. Um verdadeiro mentor. Parte 1. Mutar. Solos contou a Faluel tudo sobre seus planos para golems semi-sencientes e sobre o uso de cadáveres inteiros como materiais. Viu? Só um idiota nunca compartilha. A Hidra disse com um sorriso maroto. Sem esta informação, eu não teria sido capaz de ajudá-lo e seus golems estariam com defeito desde o início. Você tem a solução? Lit disse. Claro que sim. Na verdade, você já o tinha. O truque aqui é simplesmente misturar infusão e segunda vida. Um cadáver não pode ser reparado sem necromância, mas usá-lo destruiria os canais de mana. O que você precisa fazer é usar a infusão para revestir os cadáveres com um metal mágico e substituir as peças que faltam. Em seguida, use a segunda vida para garantir que os canais de mana no metal e no cadáver correspondam. Dessa forma, você não apenas reparará os danos conforme planejado, mas também melhorará a durabilidade de seus golems gastando uma pequena quantidade de adamante. Faluel disse. Isso é brilhante. Como posso retribuir? Lit perguntou. Eu tenho uma ideia ou duas. Ela riu. Assim que terminar com a armadura, terminarei minha lista de pendências e terei um apetite sério. Você não me convidou para sair há alguns dias. Faluel enrolou o cabelo, mas nunca parou de montar sua armadura. Lit achou isso igualmente quente e irritante. Ele não estava acostumado a ser o segundo colocado no trabalho. Hoje à noite. Como vou fazer uma reserva em um lugar legal em tão pouco tempo? Isso não será um problema. Faluel descartou o assunto com um aceno de mão. Eu não quero ir a um restaurante humano. Suas cozinhas não têm comida suficiente para uma hidra e os outros clientes me olhariam como um monstro. É por isso que tomei a liberdade de reservar uma mesa na taverna itinerante de Aug em seu nome. Na casa de Aug. A boca de Solo secou. Ela quase havia esquecido a data, esperando que nenhum dos dois voltasse a mencioná-la. Sim, excelente comida, boa companhia e álcool forte o suficiente para nos deixar agradavelmente intoxicados. O que mais você poderia querer? Faluel encolheu os ombros. A reserva é para 8 horas, então vista algo bonito e esteja aqui às 7:30 em ponto. Tchau. Outro estalar de dedos os distorceu fora do covil. Tem certeza que quer sair com Faluel? Solos perguntou hesitantemente. Ela pode não ser mais nossa mentora, mas as coisas podem ficar estranhas entre vocês dois. De fato. Ainda me lembro de como, depois da morte de Cedra e de Camila terminar comigo, Faluel disse que se continuássemos bebendo, poderíamos ter feito algo de que ambos teríamos nos arrependido. Mas agora ela foi bem específica sobre o álcool. Lita sentiu. Não tenho ideia se meu feitiço de controle de parto funciona também em bestas imperadoras porque sempre namorei humanos, mas perguntar a ela sobre o uso de proteção pode acabar com o clima. É com isso que você está preocupado? Solos teve dificuldade em não chutá-lo nas bolas. Nós dois somos adultos. Ele encolheu os ombros. Eu a convidei para sair, ela disse que sim. Confio em Faluel o suficiente para saber que, desde que eu não haja como um canalha, mesmo que o encontro não corra bem, ainda podemos ser amigos. Não tenho expectativas para esta noite, mas como pessoa responsável, devo levar em consideração todos os cenários possíveis. Mamãe pode dizer o que quiser, não estou pronto para ter filhos. Solos olhou para ele sem expressão, sem saber se deveria elogiá-lo por sua consideração ou estrangulá-lo por sua falta de tato com ela. Talvez eu devesse perguntar ao protetor. Afinal, ele também é uma besta imperador. Lit confundiu seu silêncio com foco, acreditando que ela também estava pensando no assunto. Sim, o protetor deveria saber melhor, ela disse com uma voz inexpressiva. Esperemos que ele consiga fazer Lit ver a razão. Quero dizer, namorando uma hidra. Quanto a mim. Ela pensou. Acabei de acrescentar um pensamento estranho sobre você. Solos. As palavras de Lit enviaram seu coração à garganta, fazendo-a temer que de alguma forma sua fúria tivesse impulsionado seu monólogo interior onde ele pudesse ouvi-lo. Que pensamento? Ela varreu o cabelo, tentando não corar. O que aconteceria se você engravidasse? Solos congelou enquanto Lit continuava andando.
Quero dizer, agora você tem um corpo humano perfeito, mas ele desaparece toda vez que você volta ao ringue. Acho que nunca saberemos. Ela rapidamente mudou o cabelo para castanho claro e abriu um passo de dobra até a casa de Célia para encerrar a conversa. Lilia e Leran ficaram felizes em ver Lit, enquanto Célia ficou feliz em dar Fenrir a alguém como Solus, que não tinha medo de garras e presas. Quando chegaram, Protetor ainda estava consertando os buracos que o bebê deixava nas paredes sempre que decidia explorar a casa. Um feitiço de controle de parto para bestas imperadoras. Ele perguntou com um olhar perplexo depois que Lit mencionou isso. Espere, isso realmente existe? Célia olhou para Riemann com tanta intensidade que ninguém ficaria surpreso se sua cabeça explodisse de repente. Bem, Du. Como você acha que Camila e eu nunca tivemos filhos? Quero dizer, depois de ter Aran, meus pais também usaram e Rena também depois dos trigêmeos. Lit disse. Achei que você só tinha sorte. Ou azar, com base no que você queria, é claro. Célia rapidamente se corrigiu ao perceber as crianças olhando para ela. Quem quer um sorvete? A sala explodiu em aplausos, fazendo Lilia e Leran esquecerem o assunto. Ter doces extras era uma ocasião muito rara para estragar tudo pensando. Eu quero chocolate. Léria disse. Eu quero avelã. Leran disse. Eu levo o meu com, Protetor tentou dizer. A única coisa que você vai sentir é o meu punho na sua cara, seu lobo fazendeiro. Ela o puxou até o nível dos olhos pela gola da camisa. Sua voz era um grunhido baixo que fez Riemann choramingar e Lee pensar que ela era a besta imperador dos dois. Eu juro que não tinha ideia de que tal coisa era possível, querido. Eu não queria, querida, minha bunda apertada. Ela o jogou contra a parede enquanto Lee cobria a briga com um filme de animação na hora certa. O que você não quis dizer exatamente? A primeira vez. A segunda. Ou talvez a quarta. Estamos tão perto de ter um bando inteiro. O quarto. Protetor sentiu a boca seca quando ela levou a mão ao ventre. Parabéns. Segundo Faluel é um menino, sua voz e seu olhar fizeram parecer uma ameaça. Boas notícias, crianças. Papai diz que podemos ficar com a parte dele. Obrigado, pai. Você é o melhor. As crianças disseram em uníssono enquanto Célia dividia o furo entre os três. Graças aos deuses você está aqui, Litela disse. 4 é o meu limite. Mais um filho e eu teria acabado matando aquele idiota. Solus tentou conversar com o Protetor sobre seus problemas, mas ele não ouviu uma palavra do que ela disse. Riemann estava muito assustado com a ideia de outro filho e de todo o dinheiro que seria necessário para criá-lo. Capítulo 1754. Um verdadeiro mentor, parte 2. Deuses, o que eu fiz? Protetor pensou enquanto olhava para os buracos nas paredes, os rasgos nas roupas e para as duas feras mágicas que o encaravam, exigindo a comida da tarde. Aos seus olhos, cada um deles se transformou em uma pequena pilha de dinheiro equivalente às suas respectivas despesas diárias. Nalrond quer ir embora, eu já trabalho muito, e quando Fenrir crescer, ela vai querer sua própria fera mágica. Se Célia não me matar primeiro, o estresse o fará. Graças aos deuses você está aqui. Nalrond saiu correndo de seu quarto e Fenrir o recebeu, mordendo seu pé de brincadeira. Menina má. Você estragou outro par de sapatos bons. Nesse ponto, Riemann começou a chorar. Ele teria que pagar por isso também. O que posso fazer para você? Lita aumentou o volume do desenho animado para encobrir os soluços. Fria acabou de marcar nosso encontro. Nalrond jogou os sapatos já mastigados pelo corredor para se livrar de Fenrir antes que ela atacasse as calças dele também. Ela os perseguiu, latindo de alegria. Bom para você. Lita encolheu os ombros. Isso não é nada bom. Quer dizer, o que eu faço? Já tive problemas para namorar mulheres normais e ela é uma nobre. Fenrir puxou sua perna e ofereceu-lhe o sapato na boca. Nalrond jogou novamente, fazendo com que a pequena garra de Skull se cravasse profundamente no chão para correr. O bater de suas pernas curtas, mas poderosas, no chão foi acompanhado pelo som da madeira sendo raspada e do Protetor chorando ainda mais.
Para piorar a situação, Fria escolheu a hora, o local e me notificou a menos de 1 minuto. Não consigo ver como isso é um problema. Lit respondeu. Ela te poupou muitos problemas. Agora você não precisa se preocupar com nada além de se divertir e conseguir um par de sapatos sem buracos. Cada vez que Fenrir voltava, o sapato em sua boca parecia cada vez mais algo que só um refugiado de guerra usaria. Você não entende. Não tenho ideia do que podemos conversar ou como me comportar se ela me levar a um restaurante chique. E se eu fizer papel de bobo? Nalrond perguntou. Ria disso. Lit disse. Olha, eu poderia te dizer que você deveria ter pensado em tudo isso antes de convidá-la para sair, mas isso não ajudaria em nada. O que vou te dizer, em vez disso, é usar algo elegante, mas não muito e confiar em Fria. Ela conhece você e está ciente de suas origens, então não vai colocá-lo em uma situação desconfortável de propósito. Além disso, ela não é do tipo que leva seus acompanhantes para restaurantes 5 estrelas, mas como um restaurante familiar. Algum conselho? Nalrond perguntou. Pense no encontro como se você estivesse saindo com um amigo. Quanto mais expectativas você tiver, mais tenso ficará e menos divertido se divertirá. No final do jantar, ofereça-se para pagar a conta. Você ganha dinheiro suficiente com minhas minas para pagar, e mesmo que Fria decida dividir a conta, ela apreciará o gesto. Só porque ela é rica não significa que ela tenha que pagar por tudo. Caso contrário, ela vai pensar que você está namorando a carteira dela, não ela. Lit disse. Isso parece mais com você do que com ela, mas ainda é um bom conselho. Aqui está o meu. Sempre. Use proteção. Celia cutucou o peito de Nalrond com uma colher manchada de sorvete. Ela estava com tanta raiva que teria comido a banheira inteira com prazer, mas então as crianças teriam pedido sua parte. Então eles teriam uma corrida pelo açúcar e Celia teria que passar o resto da semana arrumando a casa. Sim, senhora. Nalrond assentiu. Lit saiu da casa de Celia ainda cheio de dúvidas, com Solos ao seu lado que resmungava por motivos desconhecidos. É difícil acreditar que alguém possa ser tão burro quanto o protetor. Celia tem todo o direito de ficar com raiva dele. Lit riu, tentando melhorar seu humor. Não é nada difícil de acreditar, mas concordo com o resto. A raiva de Celia é mais do que justificada. Solos rosnou, achando o assunto longe de divertido. A julgar pela reação dela, parece que Solos levou isso para o lado pessoal e que ela está realmente falando sobre si mesma. Lit pensou. Você quer vir conosco ou quer ficar na torre? Ele perguntou. Solos parou abruptamente, batendo no rosto com o estrondo de trovão que assustou os membros do corpo da rainha antes de respirar fundo. Não, obrigado. Ela respondeu com uma voz tão fria quanto uma era glacial. Vou ficar na torre e trabalhar em minha própria técnica de respiração. Olhar abissal é ótimo, mas não posso usar nenhuma das habilidades de respiração que você está desenvolvendo porque não tenho seus olhos. Então ela se virou e voltou para a floresta de travo, sem se virar nem para se despedir. Sinto muito, Solos. Ele pensou assim que ela estivesse fora do alcance de sua ligação mental. Posso parecer insensível, mas estou fazendo isso por você. Quero fazer parte da sua vida, mas enquanto você não tiver uma, eu seria a sua vida inteira e isso seria tóxico para nós dois. A hora de seu encontro estava próxima, então Lit usava um blazer azul escuro sobre uma camisa branca e calça preta. Ele seguiu seu próprio conselho para Nalrond, escolhendo roupas que ficariam bem nele sem exagerar. Depois foi buscar Faluel, chegando à porta dela exatamente às 7:30. Ele sabia que chegar cedo teria sido rude, chegar na hora certa significava ter que esperar muito e que chegar atrasado teria sido ainda mais rude. Para sua surpresa, a Hidra saiu imediatamente do portão místico. Em sua forma humana, Faluel parecia uma mulher de 20 e poucos anos, com cerca de 1,7 metros, 5,7, de altura. Seu rosto tinha formato oval, com olhos multicoloridos e cabelos longos que emolduravam seus traços finos.
Ao contrário de uma mulher normal, seu cabelo não era de uma cor normal com mechas relacionadas ao elemento com o qual ela estava mais sintonizada, mas possuía as 6 cores dos elementos, mais o verde esmeralda de Mana. Ela usava um vestido branco com estampa floral colorida que deixava seus braços e ombros expostos. Ainda era final do inverno, então o ar estava bastante frio, fazendo-a tremer devido à sua sensibilidade ao frio. Isso a deixou um pouco mais pálida do que o normal, enfatizando o batom e a maquiagem leve ao redor dos olhos, fazendo-a parecer ainda mais charmosa do que o normal. Vamos nos mover antes que eu entre em hibernação. Ela disse com uma risada enquanto abraçava o braço de Lita em busca de calor. A graça com que seu corpo esguio se movia junto com o calor de sua voz enfatizavam Faluel como um todo, tornando o resultado final muito mais impressionante do que a soma das partes isoladas. Você está linda, mas se estiver com tanto frio, poderia ter usado algo mais pesado. Lit deu a ela seu blazer, que ela aceitou prontamente. Obrigado, mas não sou tão insensível a ponto de parecer um urso no primeiro encontro. Ela fez beicinho, fingindo estar ofendida. A beleza tem seu preço e estou disposta a pagar. Continua no próximo vídeo.